Olá, daqui do mar, vou-vos mostrar aqui estas falésias lindas. Vim aqui comer um piquenique neste sítio lindo, aqui no Algarve. E hoje eu queria falar sobre os pensamentos, como é que funciona esse mecanismo de pensamentos. Porque nem todos os pensamentos são nossos. E há pensamentos que estão no subconsciente, que surgem da nossa estrutura de subconsciente, dos nossos programas internos, ok. Por exemplo, quando são inseguranças, pensamentos de insegurança, se a gente, por exemplo, está sentado, sei lá, numa paragem de autocarro na rua e vê alguém passar com um carrão, vem aquele pensamento: ai, olha só aquele naquele carrão e eu aqui sentada no supermercado. Enfim, aquele pensamento de impotente, de pobre, sei lá o quê, né? Porque a gente vai fazer aquela comparação, que o nosso ego gosta muito de comparar a nossa situação com a dos outros. E vamos então nos diminuindo também assim, diminuindo a nossa vida por comparação. Então esses pensamentos de comparação já é uma coisa muito negativa quando a gente usa para esse tipo de orientação de inveja, por exemplo, né? Agora, se tiver outro pensamento de olha que carro tão lindo e aquela pessoa anda de carro tão lindo, ainda bem para ela, né? Já é outro tipo de pensamento que já não é negativo, já é um pensamento de amor ao próximo, estou contente por a outra pessoa estar bem. Então este é, por exemplo, como funcionam os pensamentos. Podemos ir com essa negatividade de inveja, de nos diminuirmos a nós mesmos, de cobiçar o que é do outro. Pronto, isto é só um exemplo, né? Porque depois é em tudo que nos rodeia no ambiente, com as pessoas, no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, no ambiente de amizade, e por aí vai, né? E depois também tem aqueles pensamentos que somos nós que fazemos, que não são pensamentos que vêm do nada, mas são pensamentos que nós fazemos, que são os de raciocínio. Por exemplo, se eu quero ir ao supermercado comprar coisas porque faltam em casa, então aí já vou vou fazer a minha lista de compras e já vou com o meu raciocínio mental e vou ver o que é que falta aqui no frigorífico, o que é que falta no armário, e vou escrevendo o que falta para vir a escrever na lista de compras e depois vir do supermercado com aquelas compras, com aquelas coisas todas que faltam em casa. E isso foi uma coisa de raciocínio pensado. É também como o raciocínio matemático que a gente faz, né? Estamos a pensar e raciocinar e é uma coisa nossa aí. Então, isso é outro tipo de pensamento. Depois há aqueles pensamentos que são aqueles programas que absorvemos dos outros, né? Principalmente na infância, absorvemos muito o que os nossos pais pensavam e faziam. Pensavam e diziam, né? Que a gente não consegue ler os pensamentos de ninguém. Pensavam e diziam e faziam. E a gente absorveu muito essa programação, aquele padrão de pensamentos. Porque na minha família pensam assim, eu também vou pensar assim, não é? Então isso é outro tipo de pensamentos, que são os pensamentos que a gente absorveu dos outros, que vêm de gerações em gerações e a gente foi absorvendo. E depois tem aqueles pensamentos que são muito inimigos, né? Que é os pensamentos que são implantados, pelos meios de comunicação, aí dos mundos dos famosos, nos filmes e também nos noticiários, né? Nos telejornais, nas notícias, muita coisa falsa. Na escola, que nos ensinaram coisas na escola que são muito falsas. E eu até já falei disso, por exemplo, quando eu fui para o 10º ano, né? Que tinha aulas de filosofia pela primeira vez.
E aí começaram-me então a trazer maneiras de pensar, formas de pensar sobre novas filosofias, sobre maneiras de viver, maneiras de estar, que nada tinham a ver com Deus. Então fizeram com que cultivasse pensamentos totalmente opostos a Deus, ao nosso Criador. E isso fez-me questionar Deus e ser agnóstica e mais tarde nem totalmente desconectada e por aí vai, como eu já expliquei noutros vídeos, né? Então, é essa a questão, é a influência externa do que nos querem incutir, o sistema. Porque é que o sistema põe isso nas escolas, não é? É para abrir a mente. É para abrir a mente, será? Ou é para controlar a nossa mente com esses pensamentos de dúvida sobre a nossa existência, a existência do universo, de Deus, e estarmos totalmente confusos, porque pessoas confusas são muito fáceis de manipular e controlar. Porque uma pessoa firme em Deus, ela tem aquela força do Espírito Santo. Quando é salva em Jesus, ela não vai estar ali a aceitar aqueles conteúdos que são opostos a Deus. E então a moral, todos os valores morais judaico-cristãos que têm sido defendidos e passados de gerações em gerações e têm mantido uma estrutura social mais equilibrada, o lar, a família, com valores de bem. Isso está a ser tudo destruído por causa dessas novas ideias e filosofias que estão a implementar nas crianças e nas pessoas através dos famosos, dos músicos. E nas escolas também já se vê muito, principalmente nos Estados Unidos, esses movimentos travestis irem para as escolas, fazerem shows de striptease para crianças de 5, 6 anos de idade. Isso está a ser tudo para criar ruptura no meio familiar, porque a família, os valores da família, os valores morais, judaico-cristãos, eles mantêm essa proximidade dos valores de Deus. E quando a gente vai contra isso, a gente afasta-se totalmente de Deus, né? E é isso que eles querem fazer essa lavagem cerebral nas crianças, fazê-las confusas, para serem depois uns adolescentes com depressão, não sabem quem são, não têm identidade, fáceis de controlar, ficar só ali naquilo que lhes dão, que é o sistema que está ali, o sistema que está a ser implementado por essas organizações ocultas que governam aqui isto tudo, não é? Então, estes pensamentos são os mais prejudiciais, são estes pensamentos incutidos por essas organizações ocultas das trevas, que querem manter as pessoas totalmente sob controlo e totalmente confusas e longe de Deus, desconectadas dos bons valores judaico-cristãos. E cada vez vê-se mais como está a caminhar. É muito triste mesmo. Para todos que têm filhos, tenham muita atenção do que eles estão a aprender na escola, o que é que está-se a passar na escola, nas aulas de cidadania, essas coisas todas muito estranhas que andam aí a serem incutidas e os pensamentos que querem que os jovens tenham, não é? E então, tudo isso é preciso questionar. E mais uma vez, é a Bíblia Sagrada, que tem lá toda a receita e os ingredientes para a gente se manter firme nos bons valores e para cultivar os bons pensamentos de acordo com o caráter de Deus. Isso é que é o importante de praticar. Porque quando a gente está alinhado com o caráter de Deus, com os bons valores de Deus, com os mandamentos de Deus e firmes em Jesus Cristo, a alimentar o Espírito Santo pela oração
e pedir ao Espírito Santo para que nos transforme todos os nossos pensamentos negativos e trevosos em Jesus e em Deus, porque Jesus nunca pecou, nem em pensamento. E como nós somos todos muito pecadores, que já nascemos com essa informação, né, genética, desde que Adão e Eva caíram e saíram lá do Éden, eles quiseram conhecer o bem e o mal. Já conheciam o bem, não é? Mas depois quiseram conhecer o mal. Então a gente já conhece o mal. A gente já nasce com essa informação, dessa tendência para o mal. O nosso ego já tem essa tendência de ser muito egoísta, muito é o eu, meu e o outro que se dane, né? Então já temos muito essa tendência. E com todas essas injeções do inimigo, dessas manipulações que eles fazem de manter uma pessoa totalmente confusa, os jovens confusos, e se distanciarem de todos os valores de Deus, da luz, então fica ainda um campo fértil, mais fértil aqui na nossa mente, para a gente se tornar ainda pior e pior, e a servir às trevas o tempo todo, em vez de servir a Deus. Mas eu não matei. Não é, todos somos pecadores. Uns pecam de uma maneira, outros pecam de outros. E não é porque eu nunca matei ninguém que eu agora sou uma joia de pessoa. Não. A gente peca em pensamentos. Às vezes a gente nunca matou, mas já desejou a morte de alguém. Já pecamos em pensamentos. Jesus nunca pecou nem sequer em pensamento, porque Ele é Deus e homem ao mesmo tempo, não é? Então, se a gente quer andar nos caminhos de Deus e para a luz e fazer essa transformação profunda dentro de nós, nós temos que estar atentos aos nossos pensamentos. E quando temos esses pensamentos nocivos, muito tóxicos, muito trevosos, a gente tem que ir sempre a orar, ler a palavra e pedir sempre a Jesus Cristo, em nome de Jesus, para sermos alimentados e transformados pelo Espírito Santo, porque nós não temos força nenhuma, não temos poder nenhum no mundo espiritual. Só Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo é que nos lava e nos protege lá, e quando somos alimentados pelo Espírito Santo, a gente tem a marca do Espírito Santo no mundo espiritual, e isso já é uma barreira muito grande, uma proteção muito grande contra essas trevas que andam aí a querer nos manipular e controlar. E então é isso, é orar e vigiar, como disse Jesus Cristo, orai e vigiai. Vigiem os vossos pensamentos, vigiem o que está à vossa volta e orar. Podem orar logo de imediatamente a oração que Jesus ensinou, o Pai Nosso, e podem também, em nome de Jesus Cristo, fazer orações, falar com Deus diretamente, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo diretamente, para a pedir que se transforme aquela situação toda dentro de nós, porque é mais dentro de nós, que a gente não consegue controlar quem está à volta. Isso é o ego que tem essa ilusão. Então, é sempre olhar para nós mesmos, ver onde é que estamos a pecar, porque a gente peca o tempo todo. Nem que seja levar uma caneta para casa, uma caneta que é lá da empresa de trabalho. A gente peca. E em pensamento, e ter uma invejazinha aqui, ou sei lá, cobiçar o que é do outro, coisas assim, né? Coisas simples que a gente pensa, isso não tem nada a ver. Tem a ver sim, isso são tudo pecados, isso não agrada a Deus. E nós temos que estar sempre a olhar para nós e dizer, aí não. Só mesmo Jesus Cristo para me salvar. Porque nós temos essa tendência, né? Essa tendência do mal. Então, para termos luz, cultivar luz, temos que vigiar os nossos pensamentos, vigiar os nossos sentimentos, emoções, entregar tudo a Deus, arrepender-nos e tentar fazer diferente e pedir força ao Espírito Santo, porque a carne é fraca, o ego é fraco. O ego é muito no aqui de pegar no que é melhor e que se dá no tudo o resto. O ego é assim. E o ego também é aquela coisa que está sempre ansioso porque
porque está sempre inseguro, porque pensa que tudo é uma ameaça. Essas coisas todas vêm do ego e da nossa estrutura subconsciente e de todas essas manipulações que nos foram injetadas por esses meios de comunicação e na escola e por aí vai. Então, vamos lá praticar a oração e muita luz para todos. Um abraço!